Apresentação: missionária Fabiana Pinheiro, pastor Elias Pinheiro e presbítero Adelar Freitas. Fique ligado! Muito bom dia na paz do Senhor. Está entrando no ar mais um programa Tempo de Salvação, programa este da Igreja Evangélica Pentecostal Aliança de Salvação aqui da cidade de Caxias do Sul. É com muita alegria que nós chegamos mais uma vez para lhe fazer companhia neste dia 12 de novembro de 2025. Vamos juntos com a nossa programação neste abençoado dia, irmão Adelar, juntamente comigo aqui, para realizar esta programação. Paz do Senhor, irmão Adelar. Paz do Senhor, pastor Elias, e mais uma vez a paz do Senhor para os nossos queridos ouvintes da Rádio Aliança, que estão sempre nos acompanhando nesse horário. Quero desejar a todos um ótimo dia e convidar você para estar conosco a partir de agora, aqui no Tempo de Salvação. Muito bem, também lembramos que você pode participar do programa, né, presbítero irmão Adelar? Com certeza. De que forma aí, irmão Adelar? Quais são os números, os contatos, para quem quiser ligar para nós, mandar a sua mensagem? Nós temos aqui o 32 24 14 13, que é o número do nosso telefone fixo, e o número do nosso WhatsApp, 32 24 14 13. E temos também o 99905-7116. A partir de agora, esperamos você aqui na nossa companhia no Tempo de Salvação. Maravilha, é isso aí. Então vamos ligando, vamos participando. A Aline lá do bairro Portal da Maestra, irmã dela, já está conosco nesta manhã. Deus abençoe. Aline, um grande abraço para a Aline aí do Portal da Maestra. E vamos juntos, hoje é quarta-feira, irmão Adelar. Hoje é quarta-feira. Então vamos aí à nossa agenda da igreja, a agenda da quarta-feira. Lembrando que sábado temos aí aniversário da nossa igreja ali de Flores da Cunha, né? Temos um aniversário ali da igreja na cidade de Flores da Cunha. Então, queremos convidar a você para estar conosco ali em Flores da Cunha. Nossa congregação ali, ali na cidade de Flores da Cunha, perto do pórtico, né? Mas hoje nós temos culto aqui em Caxias, no bairro Charqueadas, irmão Adela, na rua Cristiano Ramos de Oliveira, 3437, um pouquinho antes de dobrar para o shopping, né? Nós temos também culto no bairro Esplanada, rua Alfredo Milani 572, no bairro Esplanada. Temos culto também no bairro Industrial, na rua Cidade Industrial, número 1182. Temos culto também no bairro Portal da Maestra, ali na rua Jacomina Bump Perotone, número 1001, ali no bairro Portal da Maestra, irmão Adela. Então, são esses aí os nossos locais de culto, irmão Adelar, onde nós temos culto no dia de hoje, né? Então está aí o convite, né? Convite para quem mora ao derredor dessas congregações aí, serão muito bem-vindos aí para participar do culto logo mais à noite. Certinho. Então, queremos convidar você aí para estar em um dos nossos cultos no dia de hoje, né? Um dia abençoado que o Senhor nos tem dado, um ensolarado, depois daquela chuva na parte da noite, aí, irmão Adelar, né? Pois é, choveu um pouco, né? Aqui no Rio foi bastante chuva. Choveu bastante. Bastante aqui na madrugada, né? Ali em Forqueta, por incrível que pareça, deve ter chovido uns 5 minutos, 10 minutos, mais do que isso. Mas foi forte, né? Não, até não foi tão forte. Muito, não. Era chuva localizada, eu acho que, né? Talvez, é isso aí.
Mas hoje um dia bonito aí, né, irmão Adelar? Amanheceu um dia um dia bonito, bonito. ensolarado, um dia de verão aí, É né? verdade. E a chuvinha veio aí para refrescar, né, para renovar as plantas, né? Estamos na primavera, né, irmão Adelar? É verdade. Vai Né? até quando a primavera, o senhor que é o homem Primavera, do tempo aí? ela vai até o dia 22 de dezembro, se não me engano. 22 então tá de bom. dezembro. Muito bem, então tá aí, né? Então temos ainda bastante aí esse clima aí com calor, chuva, às vezes um friozinho. Oscilando a Essa temperatura, né? oscilaçãozinha aí, né? Mas vamos adiante então, irmão Adelar. Vamos lá. Estamos aguardando o primeiro pedido musical de hoje. Estamos aguardando o primeiro pedido musical. Queremos convidar você a estar conosco aqui com o primeiro pedido musical neste dia abençoado. Olha, temos aqui a irmã Noemi, missionária irmã Noemi. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Elias e presbítero Adelar, estamos Paz do assistindo, Senhor, irmã. tomando um chimarrão. Deus abençoe grandemente, amém. Missionária irmã Noemi, Deus abençoe grandemente você, o pastor Ademir aí, né? Um grande abraço aí pro pessoal, para toda a família aí. Também a Carol, lá do bairro Portal da Maestra, também participando aqui conosco. Que alegria, Deus abençoe. E nós vamos aí, irmão Adelar, né? Aguardando o primeiro pedido musical de hoje. Então, estamos aí aguardando a sua ligação. Lembrando que você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp aqui também, né? 99057116 ou 32241413 é o nosso telefone aí. Senão nós vamos colocar o irmão Adelar a cantar. O que tu acha, irmão Adelar? Ligue já. Olha aí, ó. Liguem já. Irmão Adelar Freitas, cantor aqui da Rádio Aliança. Eu sou dos Freitas que não canta nada. Mas todo Freitas, ou ele é músico ou ele é cantor, um dos dois, né? No meu caso, nenhum dos dois. O cara nasceu Freitas, ele já nasceu com a musicalidade na veia, né, irmão? Quem sabe, né? Senhora. E nós temos aqui a irmã Juscelei, já pediu no primeiro louvor. Olha aí, ó. Ela diz: bom dia, pastor Elias e irmão Adelar, toca pra mim Deus é Fiel com Nani Azevedo. Olha aí, ó. Vamos colocar aqui, irmã Juscelei. Vamos colocar aqui esse louvor bonito aí, que ela quer ouvir aqui, como o primeiro louvor de hoje. Muito obrigado aí a Juscelei, que está ligadinha conosco neste dia abençoado, né? Vamos colocar aqui, irmã Juscelei, seu pedido musical e já estaremos rodando aqui. Eu falei dos anúncios de quarta-feira, né, irmão Adelar, mas também temos aí, lá em Flores da Cunha, este aniversário da nossa igreja, e o pessoal aí de Flores da Cunha, queremos mandar o convite aí para todos os irmãos aí em Flores da Cunha, para estarem conosco ali nessa festividade de aniversário da Igreja Aliança de Salvação, ali na cidade de Flores da Cunha. Quantos anos está completando? 3 anos. 3 anos. Exato. Como passa rápido o tempo, muito né? rápido, né? 3 anos ali já a igreja, trabalhando para o Senhor ali, né? Na cidade de Flores da Cunha, né? Então é bênção de Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, cada um que alcançamos, cada um que ali, né, estão empenhados em fazer aquela obra ali. Que Deus abençoe grandemente. E assim nós vamos adiante então, irmão Adelar. Vamos ouvir aí o Deus é Fiel, então? Vamos. Primeiro louvor de hoje. Vamos e lá. logo, logo já retornaremos.
Deus é fiel, Deus é fiel.
Muito bem, estamos de volta depois desse bonito louvor, irmão Adelar. Dani Azevedo cantando aí, Deus é fiel. E Deus é fiel mesmo, né, irmão Adelar? Com certeza, né? Ele não pode negar a si mesmo, né? A fidelidade do Senhor dura para sempre, né? É verdade. E nós vamos aqui já estar, já são 11h30, 11h29, melhor dizendo, nós já vamos estar ouvindo aqui então a participação do nosso irmão Adelar, trazendo aquelas considerações finais tão importantes, né? Sim. Mas deixa eu antes aqui falar o nome das pessoas que estão participando conosco, para nós mandar um alô para eles aqui, irmão Adelar. Sim. Temos a irmã Solange Vichinski. Ela diz o seguinte: bom dia, paz do Senhor, pastor Elias e presbítero Adelar Paz do Freitas. Senhor, Solange. Ela pede louvor filho, o louvor filho de Deus com os canarinhos de Cristo. Ah não, essa aqui é outra. Essa aqui é a irmã Noemi, a missionária irmã Noemi, que pediu os canarinhos de Cristo, o Filho de Deus, né? E também a irmã Raquel Marta, ela diz: entrevista top com o médico, parabéns ao irmão Gleibson, irmão Adelar, Deus abençoe. Toda a programação aqui em Flores da Cunha estava assistindo, olha que bênção. Grande abraço aí, irmã Raquel, Deus abençoe. Já fica o convite aí para a nossa festividade nesse sábado aí, ali na nossa igreja, que estamos complementando aí mais um ano, né? Terceiro ano de história aí da Igreja Aliança de Salvação, aí em Flores da Cunha. A irmã já é convidada aí. Mas muito boa mesmo, né? As entrevistas são sempre muito importantes, né, irmão Adelar? É verdade. A gente trazendo aí, movendo partes da comunidade médica, comunidade jurídica, enfim, né? As empresas que têm vindo aqui, os empreendedores, num país tão difícil de empreender que nem o Brasil, né? A gente vê aí o pessoal se esforçando, né? E é uma alegria poder fazer essa integração aqui através da Rádio Aliança, né? Fazer essa integração aí, juntamente com os amados irmãos, né? Aqui, irmão Adelar, irmão Gleibson, né? O propósito da rádio é aproximar a comunidade, né? Com essas entrevistas que fizemos aí de uns tempos para cá, e mostrar aí também aquelas pessoas que fazem o dia a dia do bairro aqui, pastor Elias, que trabalham aí em silêncio e faz a prosperidade aqui do bairro Desvelreço. Muito bem, é isso aí, irmão. Então, é bênção de Deus aí. Nós fazemos essa parte aí, que também faz parte, né? Função aí da Rádio Aliança. É verdade, a Rádio Aliança tem essa função social, né, pastor Elias? E hoje o médico aí, esse doutor ali, passou informações preciosas para os nossos ouvintes aí. Que bênção, né? Que bom, né, irmão Adelar? A gente fica feliz, né, por esta grande dádiva que Deus está abrindo muitas oportunidades de trazer pessoas aqui, né? É verdade. Graças a Deus, né? Falar aí de várias áreas aí, né? Isso é muito importante. O seu microfone está desligado ou está ligado? Tá ligado. Agora está ligado. Tá ligado. Tá, agora sim. Ou era o meu? A irmã Raquel aqui disse... ok. O seu microfone está desligado, pastor. Era o meu. Realmente, estava desligado. Agora já liguei, irmã. Muito obrigado aí por avisar, né? Eu também tinha notado aqui. Mas, irmão Adelar, sim, traz aí aquelas considerações finais aí que apaziguam, né, os ânimos sim, internacionais, né, da diplomacia, sim, da geopolítica global, né? Pois é. Todas essas coisas aí. É onde nós alcançamos com o prefixo da Rádio Aliança. De minha parte, eu deixo aqui o meu abraço, né? Meu muito obrigado a todos, né?
Os nossos ouvintes da Rádio Aliança são os melhores, viu, pastor Elias? Com certeza. Muito obrigado o melhor ouvinte a todos. está aqui, né, irmão Claro, Adelar? com certeza. Um abraço a todos e obrigado pela companhia. Fique na paz do Senhor. E amanhã, querendo Deus, estaremos de volta no mesmo horário. Um abraço a todos e até lá. Tchau. Muito bem, é isso aí. Então vamos juntos aí com a nossa programação abençoada, né? E agora vamos meditar na palavra do Senhor, porque ela é o alimento espiritual diário para as nossas vidas, né? Ela que nos sustenta, é a palavra de Deus. O louvor é bom, é agradável, mas verdadeiramente é a palavra de Deus que realmente faz a diferença nas nossas vidas, né? E nós queremos aqui continuar meditando naquela palavra que nós estamos aí já desde, acho que uma semana atrás, estamos falando nesses 3 versículos bíblicos aqui, a qual estamos aqui ministrando essa palavra, e hoje certamente nós vamos estar encerrando, né, essa reflexão bíblica ao longo dessa programação, que diz o seguinte, lá em Gálatas 5, 7 ao 9, diz o seguinte: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando nós observamos esse texto e vamos olhar o contexto do que estava acontecendo naquele período na igreja da galáxia, nós vamos observar que a corrida, a jornada espiritual daquela igreja havia estagnado. E o motivo foi que eles tinham, alguma coisa aconteceu que eles abandonaram a verdade. E aí, automaticamente, quando se abandona a verdade, automaticamente se para, aquela jornada da fé é estagnada. E um dos motivos foi, a Bíblia fala da persuasão. Alguma coisa persuadiu aquela igreja, e nós falamos aqui sobre a persuasão que todo cristão tem do mundo e das obras e da carne, da natureza humana, que não gosta, podemos dizer assim, de obedecer a Deus, como diz lá em Romanos, né? Não é sujeita à lei de Deus. Mas além disso, também o texto aqui nos fala sobre um outro problema. Dá-nos a entender que outro motivo deles terem estagnados na sua jornada da fé, e quando corriam bem e aí pararam com aquela corrida espiritual boa que estavam fazendo, dá-nos a entender que, na verdade, alguma coisa, quando a Bíblia diz um pouco de fermento leveda toda a massa, está também atrelando aquela situação daquela igreja a algumas permissões de coisinhas pequenas, coisinhas, detalhes, né, aos olhos humanos, mas que acabaram levando aquela igreja toda a ser alterada. Porque o que é o fermento? É um pouquinho de uma substância que modifica o todo, né? É um pouquinho de alguma coisa que modifica o todo. E é por isso que a ideologia, né, a filosofia, que alguns dizem assim, mas um pouquinho não faz mal. Isso não é bíblico. A Bíblia fala exatamente o contrário. Um pouquinho faz mal, um pouquinho leveda toda a massa. Não são as coisas grandes, né, que vão tirar as pessoas do céu.
Não são aqueles pecados que nós atribuímos, que são pecados grandes, né? Matar, roubar, adulterar. Esses aí também existem, eles também podem tiram a pessoa do céu, mas são aqueles pormenores, aquelas coisas pequenas. Às vezes é uma mentira. Um pensamento pode tirar uma pessoa do céu, né? Aquilo que ela fala, às vezes uma palavra. Então, e a Bíblia vai dizer que as pequenas coisas, um pouquinho de fermento, melhor dizendo, leveda toda a massa. Veja que lá, de uma forma poética, lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz assim: apanhai-me as raposas e as raposinhas, que causam dano à vinha. Então, o que causa dano espiritual a uma vida, a alguém que quer viver uma vida com Cristo, não são as raposas grandes apenas, né? Às vezes a pessoa fecha a sua vinha para não entrar as raposas grandes, mas deixam pequenas brechinhas abertas aonde a raposinha está entrando. E a raposinha causa grande mal para a vinha. Óbvio que nós estamos falando aqui num sentido alegórico, né? Então, é óbvio que é no sentido alegórico. Não estamos falando da raposa bicho ou da raposinha bicho, né? Estamos falando de uma situação que acontecia nas vinhas, né? E que trazendo para o mundo espiritual, para o âmbito espiritual, como se a nossa vida fosse uma vinha a ser cuidada, a nossa vida com Deus sendo uma vinha a ser cuidada, nós devemos cuidar com a raposa grande, pecado, mas também devemos, grande, né? Mas também não podemos descuidar com as raposinhas, que elas também trazem um estrago para a vinha. Então é isso, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, as pequenas coisas, essa história de um pouquinho não faz mal, isso não tem na Bíblia. Sabe, são coisas que são criadas pelos homens para tentar, e às vezes elas acabam se tornando mais, as pessoas têm essas coisas como maior verdade do que a própria palavra, e muitas vezes essas coisas, elas vão contrário à palavra. E as pessoas acabam deixando de obedecer a Deus, levando a pessoa a não obedecer à verdade, e ela parando, estagnando na jornada da fé, devido o quê? Devido exatamente isso. Então nós precisamos compreender, né? Precisamos compreender que aquela igreja corria bem, até que, além da persuasão, começaram a permitir pouquinhas coisas. Nós temos uma igreja no livro do Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que Deus vai dizer para aquela igreja: tenho contra ti que toleras. Havia uma tolerância a algumas práticas dentro daquela igreja, apesar dela ter boas coisas que era praticado nela, havia uma tolerância. Há umas coisas que aquela igreja permitia, era permissiva algumas coisas que lhe levariam a um juízo de Deus. Então nós precisamos compreender isto, que são as pequenas coisas que fazem a grande diferença. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Pequena coisa. Então, se tu é fiel nas pequenas coisas, até a promessa de Deus te coloca sobre o muito. Agora, se você não for fiel em pequenas coisas, você não vai conseguir alcançar o muito de Deus. Porque certamente, se você não for fiel nas pequenas coisas, você não vai ser fiel no muito, né? Se você não for fiel naquele pequeno propósito que você fizer, naquele pequeno voto que você fez diante de Deus,
naquele pequeno dízimo diante de Deus, Deus não tem como te colocar sobre muito, o muito de Deus, porque você não vai ser fiel sobre o muito. Agora, se você é fiel sobre o pouco, Deus tem o projeto de te colocar sobre o muito, mas tem que ser fiel no pouco. Infelizmente, hoje as pessoas querem o muito de Deus, querem experimentar coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas, mas elas não querem ser fiel no pouco, né? Não querem ser fiel no pouco. Como é que eu sou fiel no pouco? É fazendo aquilo que está ao meu alcance. As pessoas não são fiel nem em ir à casa de Deus para cultuar a Deus. Porque a devoção a Deus é uma fidelidade, uma demonstração de fidelidade a Deus. E as pessoas não conseguem ser fiel nem no pouco, né? Nem naquilo que podem, estão ao seu alcance, são infiéis no ir à igreja, no participar do culto, né, nas orações. Em tantas situações, e às vezes querem receber o muito de Deus, mas como receber o muito se eu não for fiel no pouco? Então essa é uma palavra de reflexão para essa manhã. Tem muita gente que tem promessas grandes de Deus. Deus prometeu coisas lindas, coisas grandes, e verdadeiramente Deus é fiel. Agora, as promessas de Deus, muitas delas são condicionais. Existem algumas promessas que são incondicionais. Ou seja, por exemplo, uma promessa do arrebatamento da igreja é uma promessa incondicional. Incondicional. A hora que Deus determinar vir buscar a igreja, esteja quem esteja preparado ou não esteja, ele vai vir. Né? Vai vir buscar a igreja. Esse negócio de achar que, mas eu não sei o que, o mundo precisa ser evangelizado totalmente. O mundo já foi evangelizado. E isso não é critério para o arrebatamento da igreja. Aquilo ali é outro texto, está falando de outra coisa. O evangelho do reino é o evangelho que vai ser pregado no milênio. E não esse. Então está falando de um outro período, de uma outra dispensação. Mas nós precisamos entender que a qualquer momento Jesus pode vir buscar a igreja. E essa é uma promessa incondicional, não depende de condição nenhuma de ninguém, de situação nenhuma. Tanto é que a igreja primitiva, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, esperavam Jesus no seu tempo. Porque ele poderia vir a qualquer hora, a qualquer momento. Né? Então cabe a nós estar sempre aguardando. Agora, existem promessas que são condicionais. As promessas relacionadas a nós, a nosso particular, geralmente são condicionadas. Condicionais aqui é um posicionamento nosso, se a gente permanecer na palavra, se a gente permanecer na obediência, se a gente permanecer na santificação, se a gente permanecer fiel a Deus, Deus vai cumprir a sua parte. Mas muitas delas são condicionais, depende da nossa posição para que houvesse cumprimento. O cemitério está cheio de pessoas que morreram, cheio de promessas, e não viram as promessas se cumprir. Por quê? Porque muitas vezes não se posicionaram para que houvesse o cumprimento daquilo que era promessa. Né? Então, e são essas pequenas coisas, né? Essas pequenas coisas, um pouquinho de fermento. Quantos fermentos? Um fermento aí, um pouquinho não faz mal. Eu falei aquele outro dia, outro fermento, Deus só quer o coração. Aonde você leu isso na Bíblia? Isso é mentira. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz que Deus quer
corpo, alma e espírito irrepreensível para o dia da sua vinda. Então, o que o homem é formado? Corpo, alma e espírito. O que Deus quer? Corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o corpo ele é o templo do Espírito Santo. Tanto é que o corpo do templo, no arrebatamento, não é a sua alma que vai subir. O corpo vai subir. Vai ser revestido da imortalidade e vai subir ao encontro do Senhor. E o corpo daqueles que morreram em Cristo também vão ser transformados. Então, aí tem gente que diz que Deus só quer o coração. Sendo que é um tratar de Deus ao longo da Bíblia para que o corpo, aquele que foi templo do Espírito Santo, cujo homem ou a mulher, o seu corpo aqui na terra durante o período que viveu aqui, foi templo do Espírito Santo. A pessoa acha que vai ficar, não. Será transformado no abrir e fechar de olhos, num corpo incorruptível. Primeiro isso vai acontecer com os que morreram em Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos. Então veja que há um tratamento de Deus. Aí alguém cria uma mentira. É um pouquinho do fermento. Porque se a pessoa pensa assim, ó, quer dizer então que Deus só quer o meu coração, as minhas atitudes internas, aquilo que eu penso, aquilo que eu sou por dentro. Então o meu corpo eu posso usar e fazer o que eu quiser, de qualquer maneira, andar do jeito que quiser. Não há mandamento, porventura não há mandamento para o corpo do cristão. A Bíblia é cheia de mandamentos para o corpo do cristão. Então, nós devemos tomar cuidado com esses fermentos, né? São fermentos que são jogados por Satanás, né? E que são aderidos, e às vezes as pessoas falam, elas nem refletem, mas para aí, o que eu estou falando, isso aqui é bíblico? Realmente isso aqui tem fundamentação na palavra de Deus? Eu já vi crente compartilhando em publicações textos de homens satanistas, só porque achou a frase bonita. E às vezes aquilo é totalmente contrário ao que diz a Bíblia. Vai na contramão da vontade de Deus, mas a pessoa achou aquilo bonito. É bonita essa palavra. Não é assim que devemos pensar, não é assim que devemos. Nós temos que ter um filtro. Tudo que passa por nós, que chega a nós, tem que passar pelo filtro da palavra, o filtro que o Espírito Santo venha nos dizer, né? Ele nos fala, ele nos diz o que é de Deus e o que não é. Quantas e quantas pessoas, né, que acabam aí um pouquinho de fermento. Mas é um pouquinho. E às vezes esse fermento vem até através de uma falsa revelação, de uma falsa profecia, que a gente chama de profetada, né? E muitas das vezes aquele fermento chega. Já vi gente vender tudo e ir embora para outro país e no final das contas passar necessidade lá e ter que vir embora com as malinhas de volta. Mas Deus usou tanta gente para falar comigo naquilo seguinte. Mas às vezes a pessoa não entendeu que aquilo ali podia ser um fermento. Então nós precisamos entender a palavra de Deus, precisamos compreender que um pouquinho de fermento faz com que uma igreja pare. Um pouquinho de fermento faz com que a vida espiritual de um homem, de uma mulher, de Deus, venha ficar estagnada. Então nós primeiro temos que ter o discernimento de entender o que é esse fermento, de que forma esse fermento pode se apresentar a mim, de que forma esse fermento é lançado na minha massa, na minha vida. Às vezes uma amizade é um fermento. Já viu que tem amizades que faz a pessoa... Nem toda amizade é de Deus. Tinha um dos filhos de Jacó, né?
que ia na casa de um homem, né, saiu do meio dos seus irmãos, acho que é Irão, não lembro o nome, foi para a casa de Irão, se eu não me engano, e era um comparsa, não era amigo, ele tinha como amigo, mas na verdade era aquele que é um comparsa dos erros, porque amigo é aquele que verdadeiramente fala a verdade, fala aquilo que é da vontade de Deus. Não é aquele que passa a mão por cima e diz, tu é meu amigo. Então, hoje em dia as amizades, é por isso que a Bíblia diz, né? Muitas coisas sobre as associações, quem devemos nos associar, né? Quem devemos trazer para dentro da nossa casa, com quem devemos abrir o coração. Existem amizades que são, na verdade, fermentos de Satanás para tirar a pessoa da presença de Deus, e ela não se dá por conta disso. Aí a pessoa começa a ouvir o conselho do ímpio, a amizade ímpia. Ímpio não é aquele que não conhece a Deus, pode ser uma pessoa que diz ser crente, mas que vive uma vida na impiedade, no pecado, é o ímpio, né? Então, às vezes, as más conversações, a Bíblia já diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não posso dizer que estou careca, graças a Deus não fiquei careca ainda, né? Mas um dito popular, estou careca de ver, e eu poderia dizer, estou careca de ver gente com as amizades se afastar da presença de Deus, ir para um caminho de engano. Isso é uma estratégia fortíssima que Satanás usa, muito grande, para tirar pessoas da presença de Deus, famílias inteiras da presença de Deus, por causa das amizades, hoje estão vivendo um falso evangelho, sabe, vivendo uma coisa fora do que era o projeto de Deus para a sua vida, jogaram tudo, até a sua salvação, no lixo, por causa da influência das amizades. Então, às vezes uma amizade é um fermento, né? Está ali semeando na cabeça da pessoa, né? Dizendo que a palavra de Deus não precisa ser cumprida, que aquilo não é assim, sabe? Que a gente está no mundo, tem que viver tudo que o mundo vive e tal, e aí vai indo, é a persuasão, né? Vai persuadindo, a amizade vai persuadindo aquela pessoa, pela simpatia que ela tem naquela outra pessoa, e vai levando aquela pessoa para longe da presença de Deus. Temos vários casos, inclusive na palavra de Deus, que a gente olha e vê isso acontecendo. A influência, por isso que a Bíblia fala, né, sobre as amizades, sobre essa influência, né? Então, porque isso aí pode se tornar um grande fermento, um fermento ali que está sendo ativado na vida daquela pessoa, para ativar a vaidade, para ativar a sensualidade, para ativar áreas na vida daquela pessoa que ela já tinha conseguido mortificar. E agora, através daquele fermento, aquelas áreas vão novamente sendo revigoradas. E as obras da carne vão crescendo, vão dominando. Daqui a pouco a pessoa matou o homem espiritual e está vivendo apenas no homem natural e carnal de novo. Aí já deixa de orar, deixa de estar nas orações, deixa de buscar Deus como buscava anteriormente. Aí é um prato cheio. A pessoa acabar, né, na lona, como diz o pessoal aí. Então, que Deus venha ter misericórdia, que venhamos entender o que é esse fermento, compreender por onde esse fermento vem, né? Para que venhamos a permanecer firme na presença de Deus, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, o tempo derradeiro da igreja sobre a face da terra. Quero mandar um alô para o pastor Oscar Gato, lá no bairro Fátima, e também ali o irmão Areni, presbítero irmão Areni. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, meu pastor, a paz do Senhor, presbítero Areni.
E nós vamos aqui já encerrando com uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, chegamos diante da Tua presença te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Continua abençoando as vidas de cada irmão, a vida de cada irmã, que tem dado crédito à Tua palavra, que tem ouvido a Tua voz através da Tua palavra. Senhor querido, nós oramos e apresentamos diante de Ti, Senhor, que esta pessoa venha, Senhor amado, o Senhor venha abrir os olhos espirituais, para que ela venha compreender por onde o fermento está chegando, qual é a área da sua vida que o fermento atingiu, para que, Senhor amado, venha, Pai querido, ser salva por Ti, ser liberta por Ti. Nós oramos pela vida de cada um nesta manhã. Derrama da Tua presença, da Tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui em nome. Quinta da Vitória e Libertação. Nesta quinta-feira, às 20 horas.